já convido a você para a reflexão do Evangelho do Dia. Direção Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da palavra de Deus. E hoje o Evangelho do Dia é João capítulo 13, versículo de 1 a 15. João capítulo 13, versículo de 1 a 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa. Tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou na cintura. Derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, os lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de ouvir e proclamar o Evangelho da instituição da Eucaristia. Um Evangelho lindo, belíssimo. O Evangelho que traz claramente a definição do que é ser cristão. Lavar os pés uns dos outros. Jesus era o mestre, Senhor. Ele não tinha que abaixar para lavar os pés de ninguém. Mas Jesus era um homem que dava o exemplo de como deve ser feito as coisas. E Jesus, então, lava os pés, mostrando para as pessoas o que cada um de nós deve fazer. Lavar os pés uns dos outros. Isso significa o serviço, o cuidado um com o outro. Todos nós somos chamados a cuidar um do outro, a viver a unidade, a comunhão, a fraternidade, a viver o serviço. Porque é para isso que nós somos chamados. Somos chamados a ser servos uns dos outros. E Jesus, sendo o mestre, o rei, como eles proclamaram, Jesus vai dizer: sim, eu sou. Mas esse mestre, esse rei que está aqui diante de vocês, quer ensinar a vocês o que precisa ser feito. Ser servo, lavar os pés uns dos outros. É assim que deve ser feito.
Dentro da igreja não tem pessoas maiores ou melhores do que ninguém. A igreja, todos nós somos servidores. Todos nós servimos dentro da igreja. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém mais santo do que o outro. Dentro da igreja existe o serviço, o amor ao próximo, o carinho, a entrega, a doação. E as pessoas que estão dentro da igreja buscando carreirismo, as pessoas que estão dentro da igreja buscando aplauso, reconhecimento, ela está no lugar errado. É aí fora que são exaltados, as pessoas que buscam as carreiras, que buscam, né? Ser aplaudido, ser reconhecido, ser famoso, ser famosa. É o mundo que apresenta isso, a igreja não. A igreja apresenta outro viés, quer dizer, o serviço, o amor ao próximo, a entrega. Jesus quer ensinar isso para cada um de nós. Então, se nós estamos dentro da igreja, não existe aquelas pessoas que são melhores do que outro. Pelo contrário, na igreja todos nós somos servidores, aquele que serve. E Jesus vai dizer num certo momento, é servo e ainda é inútil, né? Porque dependemos de Jesus, dependemos de Deus para sermos salvos. O que nós precisamos fazer é fazer aquilo que nos é proposto e fazer com amor, com carinho, com dedicação. Na igreja existe quem serve, na igreja tem os últimos, os primeiros na igreja não está vivenciando o Evangelho, não está vivenciando Cristo. Então hoje, o Evangelho do lava-pés vai mostrar para nós, é o serviço que importa, é ser servo um do outro, é lavar os pés um do outro. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender muito bem o que significa a Eucaristia. A Eucaristia nos faz sermos servos, homens e mulheres, que fazem sim a vontade de Deus, através da entrega, do amor, da misericórdia, da união. Sem isso, não existe Eucaristia na nossa vida. Então, hoje somos chamados, neste Evangelho do lava-pés, sermos servos uns dos outros, servir uns aos outros, para que nós possamos entender. Nós estamos no mesmo barco, na mesma direção. Todos nós, com as dificuldades humanas que nós temos, estamos todos buscando a salvação em Cristo Jesus. Então, se eu quero chegar ao céu, precisamos aprender a sermos servos, a servirmos uns aos outros, com amor, com alegria. Pois só assim nós vamos entender o gesto que Jesus fez hoje nesse Evangelho de lava-pés. Lava os pés uns dos outros, para que nós possamos ir fazer a mesma coisa. Assim seja. Amém.